E aí otakus do meu Brasil, mais um vídeo do canal, e dessa vez será um vídeo do quadro Resumo Análise de Light Novels. E antes que você me pergunte por que eu usei análise no nome, se apenas resumo os acontecimentos, bem, antes de tudo temos que olhar a etimologia da palavra análise, que veio do latim e significa, para de ser chato e vamos para o vídeo. O volume 5 começa nos acontecimentos finais do volume 4, e antes que você venha dizer, Ava, tenho que te dar a bela notícia de que essa cena deveria ter ido para o anime, mas não foi. Enquanto Kazuma e seu grupo regressaram para casa, a cena corta para uma conversa entre um sacerdote do culto Axis e uma pessoa desconhecida, que também faz parte do culto de Axis. Eles conversaram sobre os efeitos da purificação das termas causada pela água, no entanto a água se tornou sagrada e eles poderiam usá-la como uma nova fonte de renda, e graças a esse feito eles reconheceram a água devidamente como a deusa que eles adoravam. Mas não revelaram para os fiéis, para que da próxima vez que a água voltar à cidade, ela possa aproveitar sem ser incomodada. Mas como tinha dito, a história começa no final do volume 4, que é quando Kazuma já havia chegado em sua mansão, e estava aproveitando seu merecido descanso, quando Yunio entra e diz que quer ter um filho dele. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mas então o volume 5 começa, e nossa esperança de que o Kazuma finalmente vai ficar com alguém é despedaçada juntamente com o coração do Kazuma, já que não passava de um mal entendido, causado por uma carta escrita pela amiga de infância escritora delas, no caso, me refiro a Yunio e Megumin. Mas como isso aconteceu? Bem, Yunio havia recebido uma carta do pai dela, dizendo que um general do Lorde Demônio havia construído um acampamento próximo ao vilarejo da tribo dos Koumas e logo iniciaria seu ataque. Mas a carta da amiga de infância veio junto com ela e causou o mal-entendido. Pois nela se referia a uma profecia que Yunio teria um filho de um homem da cidade dos iniciantes, pouco confiável e bom pra nada, que se vingaria do Lorde Demônio pela destruição dos Koumas. Mano do céu, Kazuma já causou a morte de vários homens importantes do Lorde Demônio, mas continua sendo visto como um inútil. O senso comum desse mundo é realmente distorcido. Graças à carta, Kazuma e seu grupo vão até o vilarejo dos Koumas, mas no caminho apareceu a garota acolhedora, um monstro em forma de garotinha, que tentou enganar o Kazuma e até conseguiu, mas por ele ter voltado, acabou descobrindo a verdade ao ver a mesma técnica ser usada com um lenhador que também pensou em matá-la. Bem, quando ele voltou à viagem, fez questão de mostrar para suas companheiras, que haviam simpatizado com a garota acolhedora, os 3 níveis que havia subido, e bem, apanhou por 1 hora até conseguir explicar. Mas seguindo a viagem, Kazuma quase foi forçado a ser o pai dos filhos das mulheres orcs, que queriam sequestrá-lo e levá-lo para sua tribo, e quase tiveram sucesso, se não fosse o súbito aparecimento de Yunio que salvou Kazuma das garras do mal. Em seguida, quando estavam descansando, foram atacados pelo exército do Lorde Demônio. Exército esse que foi exterminado por 4 patrulheiros das tribos dos Koumas. Eles são teletransportados para o vilarejo e lá, se encontram com o pai de Yunio, o chefe da tribo, e descobrem que tudo não passou de um aumento de fatos. Então já que eles estavam lá e não tinha nada para fazer, foram visitar os pais da Megumin, que trataram o Kazuma como um genro, graças ao modo ambíguo em que Megumin escreveu as cartas aos seus pais. Mas bem, Kazuma teve a permissão dos pais dela, então, talvez Kazuma vai desbloquear a rota da Megumin. Anoitece, e Kazuma foi obrigado a dormir na mesma cama que Megumin, que acorda antes dele tomar a coragem necessária para fazer algo, mas pela sua afirmação de brincadeira, Megumin sai pela janela e vai dormir na casa da Yunio. Não! No dia seguinte, Megumin leva eles para passear pelo vilarejo, onde eles descobrem várias atrações turísticas estranhas, que não passava de coisas do Japão, mas que eram reverenciadas pelos Koumas. No fim da excursão, observavam que o exército do Lorde Demônio havia retornado e então eles foram observar de perto a situação. E de fato, era um dos homens de confiança do Lorde Demônio que havia sido enviada. Sylvia, diretora da divisão de melhoramento de monstros e uma daqueles que mantém a barreira do castelo de Lorde Demônio. Mas voltando à história, Kazuma resolve interferir e começa a se gabar dos feitos de seu grupo, sobre terem matado vários daqueles que mantêm a barreira. Com isso Kazuma consegue vencer a luta sem nem mesmo lutar. Mas antes dela ir embora, perguntou o nome dele e ele respondeu Mitsurugi. Porque não basta vender a espada legendária do cara, ainda usa o nome dele para não se tornar um alvo do Lorde Demônio. Com tudo resolvido, mais uma vez a noite chega e Kazuma é forçado a dormir com a Megumin. Mas antes dela acordar, ele fez questão de gastar sua mana inutilmente, congelando o quarto só para que a Loli não pudesse escapar novamente pela janela. Mas quando Megumin acorda, em meio à conversa, ela o agradece por tudo, desde o fato dele ter aceito ela na equipe mesmo só podendo usar magia uma vez por dia. Com isso, ele se sente culpado por ter tentado se aproveitar dela e nesse momento Megumin percebe que o quarto está coberto de neve.
Quando ele confessa o motivo de seu ato idiota, Megumin começa a brigar com ele, mas por causa do frio e já que não conseguia sair do quarto, se deita ao lado dele, bem juntinho. Mas quando a coisa tava ficando boa, o alarme de invasão dispara e a mãe da Megumin destranca a porta que ela havia selado com magia. Kazuma sai full pistola, pelo fato da invasão ter atrapalhado na melhor parte, mas com isso ele é capturado e tem seu rosto sufocado pelos opais da enviada do Lorde Demônio. E ao invés de resistir, começa a desfrutar a sensação, e começa a pensar nos últimos acontecimentos em sua vida, principalmente o fato de seu coração ter sido partido no início do volume. O grupo finalmente se reúne e tenta salvá-lo, mas Kazuma não tenta resistir e até mesmo começa a brigar com elas. Kazuma diz para dar as condições para que ele pudesse retornar para elas, se ela se vestir de Mai e de tratá-lo como mestre, além de outras coisas inapropriadas para dizer aqui. E com isso Sylvia, a enviada do Lorde Demônio, fica ainda mais contente com Kazuma e diz que vai levá-lo para ao lado do Lorde Demônio. Tudo isso enquanto Kazuma estava desfrutando a sensação. Mas a última sentença dela faz com que Kazuma duvide da própria realidade. Por ela ser uma quimera, os opais que ele tanto desfrutava eram implantados, além dela ser um homem. Mas para finalizar com chave de ouro, Kazuma pergunta se aquilo, lá embaixo, que estava o pressionando era apenas sua imaginação. E bem... Kazuma quase foi levado para o lado negro da força por uma trap. Mas nesse momento ele havia desmaiado pela chocante realidade. Ele acorda junto de Sylvia no portão do armazém, que era o objetivo do exército demoníaco, mas mesmo o item legendário dela não pôde quebrar a barreira, e quando Kazuma foi olhar, percebeu que também era algo do Japão e facilmente desbloqueou a senha, quebrando a barreira. Mas Kazuma full pistola lança Sylvia dentro do armazém e a prende lá dentro. Mas logo depois, Sylvia se liberta do armazém, depois de pegar a arma que poderia destruir o mundo, que ela estava atrás. Magician Slider. Que basicamente tem poder de anular qualquer magia. E para os Koumas que são magos, é basicamente um inimigo mortal. A partir daí, vemos o belíssimo plano do Kazuma que tenta descobrir uma forma de derrotá-la, pois sua consciência começa a pesar, por ter aberto o armazém. Com isso Kazuma e Aqua se dirigem ao armazém, que estava repleto de coisas do Japão, principalmente consoles de jogo, tipo Game Boy. Eles então começam a procurar informações sobre como derrotar aquela arma suprema e descobrem que o inventor que construiu tudo aquilo é um japonês reencarnado, além do fato de ter sido ele quem construiu a fortaleza móvel, o Destroyer. Também descobrimos que os Koumas são basicamente humanos evoluídos criados por ele, através de uma cirurgia especial. Mas quanto à forma de derrotarem a Magician Slider, era uma arma, espécie de rifle, que necessitava de uma gigantesca quantidade de mana para poder funcionar. Mas mesmo depois de procurar no armazém não a encontraram. E nesse momento Kazuma se lembra de quando passeou com Megumin, quando foram na loja de roupas. Viu algo estranho sendo usada como varal, um ótimo uso para uma arma suprema, diga-se de passagem. E assim, Kazuma vai atrás dela. Mas enquanto isso, Sylvia continua sua luta contra os Koumas, que utiliza uma tática simples, atrai a atenção, diz que vai usar um ataque supremo, e no último segundo fogem com a magia de teletransporte. Sim, nesse momento deu um pouco de pena da Sylvia, buguei. Kazuma arrasta a arma, que tinha 3 metros e ainda era pesada. Enquanto Sylvia, estava distraída com Union, Kazuma tentou atingi-la furtivamente, mas a arma não funcionou mesmo após a Aqua usar sua magia para recarregá-la. E depois de ser enganada até mesmo pela Union, que não podia usar magia de teletransporte, mas estava apenas comprando tempo para que pudessem usar nela. Sylvia nota Kazuma e seu grupo, além de notar o perigo da arma. E enquanto se aproximava, Megumin se adianta e utiliza seu brilhante discurso para ganhar tempo e finaliza usando sua magia Explosion, que foi grandemente absorvida pela arma na posse do Kazuma. Mas antes de Kazuma apertar o gatinho, talvez influenciado pelos Koumas, tentou usar uma frase de efeito e quando finalmente foi apertar, a irmãzinha da Megumin, que estava nos braços da Aqua, apertou primeiro e o disparou. Ela desceu dos braços da Aqua e fez uma apresentação Shunigyo, como de costume dos Koumas. Os Koumas deram um jeito no cadáver do Silvio e no outro dia já estavam reconstruindo o vilarejo, que só precisaria de 3 dias para ser reconstruído por eles. Nesse momento, Megumin leva Kazuma para um lugar distante e pergunta se ele quer que ela se torne uma maga melhor. Ela lhe entrega seu cartão de aventureiro e diz para ele colocar os pontos em magias avançadas. Ele termina e entrega o cartão para ela, mas pede para que ela use pela última vez sua magia Explosion. E depois de fazê-lo, Megumin olha espantada seu cartão. Ela viu que todos os novos pontos foram colocados na magia Explosion. E então temos essa linda cena dela sendo carregada pelo Kazuma.
No final da história, eles voltam para casa e mais uma vez, enquanto Kazuma aproveitava seu merecido descanso, a campainha toca e ele já vai full pistola atacando sua visita, que era um mordomo da família dos Tines, a família da Darkness. Ele entrega uma carta. De novo. Uma maldita carta de novo. Darkness Lemas resolve não mostrar para eles, e por isso Kazuma usa Steal e rouba a carta. Quando o grupo lê, era uma carta da princesa que queria se encontrar com Kazuma. E assim acaba o 5º volume, com um gancho ainda mais forte que o final do 4º. Até porque, quando será que Kazuma terá o devido reconhecimento, não é mesmo? Será que a princesa irá se apaixonar por ele? E a Megumin ficará com ciúmes? Tudo isso e muito mais nos próximos volumes. Até porque eu ainda nem li. Então é isso, otakus do meu Brasil, gostaram do vídeo? Então por favor deixe o like e se inscreva nesse canal, pois estarei trazendo mais vídeos assim. Eu tenho certeza que você pode ter achado que foi fácil de fazer, mas você não imagina quantas vezes tive que reescrever as falas, porque estava me focando demais em algum dos diversos momentos engraçados que ocorreram, e sim, eu queria ter colocado mais dos momentos engraçados, mas o vídeo teria ficado extremamente longo. E quando eu digo extremamente longo, estou me referindo a muito mais de 1 hora. E certamente você não gastaria 1 hora do seu tempo vendo um vídeo. Por isso eu recomendo que você leia Light Novel, mesmo tendo recebido spoilers dos acontecimentos principais, porque tenho certeza que você vai se divertir bastante. E é isso pessoal, obrigado por sua visualização e até o próximo vídeo.